aspecto intrigante, dois pontos, neurônios humanos parecem ativar principalmente a essência do que lembramos. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso dos dois pontos nesse trecho. Olha só, sempre que der para a gente trocar os dois pontos por isto é, ou seja, porque, ele vai ter aí uma função de explicar ou de detalhar um termo anterior. Então, nosso gabarito fica sendo letra C. Não é aí fazer uma enumeração. Então, listou os itens da feira, dois pontos. Arroz, feijão, isso é uma enumeração. Não é o caso. Indicar a omissão de um verbo também não indica a omissão de um verbo. Assinalar a transição entre orações com sujeitos diferentes. Não, isso é regra de vírgula, né? Não é de dois pontos. Então, nosso gabarito fica sendo letra C. Nada mais é do que detalhar aí qual é o aspecto intrigante, explicar, isto é, ou seja, neurônios humanos parecem ativar essa essência do que lembramos. Gabarito, letra C. Lembrando que eu fiz no padrão da banca, aí você fala, estava fácil. A gente tem questões medianas, tá? Não são questões fáceis, também não são questões difíceis. Olha só a questão de número 7. A memória é frequentemente vista como uma gravação precisa do passado. Na oração acima, a expressão como uma gravação precisa do passado exerce a função sintática de quê? Então, olha só, vamos analisar aqui. Quem é o nosso verbo? Na verdade, nós temos uma locução verbal, é vista, não é? Aqui, nessa locução verbal, vamos logo identificar o sujeito. O que é vista? A memória humana. Então, aqui é o nosso sujeito. A banca, ela quer saber qual é a função sintática desse termo aqui. Então, já não pode ser sujeito, não é? A memória humana é vista. Olha só, aqui a gente tem uma estrutura que é formada pelo verbo ser mais o particípio, não é? Mais o particípio. Isso daí forma o que chamamos de voz passiva. Quando é que a voz é passiva? Quando o sujeito sofre a ação. A memória sofre a ação de ser vista, não é? Então, a gente vai ter o seguinte, é vista é a locução verbal, certo? Então, a gente só tem sujeito e verbo. Sujeito e verbo. A gente não tem predicativo do sujeito. Apesar de a gente ter o verbo ser, a gente não tem nenhuma característica depois. Quando eu digo a memória é linda, aí linda seria o predicativo do sujeito. A gente não tem aí característica, a gente só tem um sujeito e um verbo. Então, também não tem complemento para esse verbo. O que a gente poderia ter depois é o agente da passiva, né? Por quem que a memória é vista? A memória é vista pelos humanos, um exemplo. Aí seria a agente da passiva. Quando a gente só tem um verbo, como é o caso, uma locução verbal nesse caso, ela é vista. Quando a gente faz perguntinhas como, quando, onde, e a gente acha respostas, essa resposta a gente chama de adjunto adverbial. Adjunto adverbial nada mais é do que uma circunstância. Quando eu pergunto como e acho uma resposta, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Quando eu pergunto quando e acho uma resposta, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. E quando eu pergunto onde e acho uma resposta, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Então, olha só, como que ela é vista? Ela é vista como uma gravação precisa do passado. Então, tudo isso daqui a gente vai chamar de adjunto adverbial de modo. Ela está se referindo ao verbo, tá? Modificando o sentido do verbo, como que ela é vista. Então, gabarito fica sendo letra D, tá? Sempre que eu faço essas três perguntinhas, como, quando e onde, a gente vai ter um adjunto adverbial, tá? Gabarito, letra D. Questão de número 8. A banca ama, e no item de número, deixa eu procurar aqui, no item de número 13, ela coloca lá, elementos estruturais e processos de formação de palavras. Ela ama esse conteúdo aí, por isso que eu coloquei uma questão sobre isso. Sobre a palavra inesperada, ela é formada por qual processo de formação de palavras? Então, olha só, a gente tem aqui o verbo esperar, e aí eu coloco um sufixo, esperada. A palavra, ela existe com o sufixo. Então, eu tenho uma derivação sufixal. Depois eu coloco aqui um prefixo. E aí a palavra ela também existe. Ela existe separadamente. Então existe a palavra esperada e depois existe a palavra inesperada.
prefixo. Quando a gente tem uma palavra que existe só com prefixo ou só com sufixo, a gente chama esse tipo de derivação prefixal e sufixal. Lembrando que prefixo é o que a gente coloca antes da palavra e sufixo é o que a gente coloca depois da palavra, certo? Agora, se a palavra não existisse de nenhuma forma sem o prefixo ou sem o sufixo, a gente diria que a derivação seria parassintética. Por exemplo, na palavra tarde, aí eu colocar, não existe a palavra tardecer. Não existe a palavra tardecer. Não existe a palavra em tarde. Não existe tardecer e não existe em tarde. Ou seja, a palavra não existe sozinha nem com prefixo e nem com sufixo. Aí, nesse caso, seria derivação parassintética. Mas aqui não. A palavra, ela existe com sufixo. Existe a palavra esperada, não é? Então, é uma derivação prefixal e sufixal. Gabarito, letra C. Questão de número 9. Considere a concordância que ocorre em quando há significados pessoais ou vivências intensas. Muito cuidado, porque essa questão ela não queria a alternativa correta. Ela queria o quê? Assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse mesmo tipo de concordância. Um exemplo desse mesmo tipo de concordância. Aqui eu segui o padrão de uma pergunta feita pela banca num concurso de tribunal em fevereiro do ano passado. E ela fazia esse jogo aí com essa questão. Então eu troquei aí o exemplo, na questão era com o verbo fazer, eu troquei pelo verbo haver, que também é um verbo impessoal. Olha só, aqui a gente tem o verbo haver no sentido de existir, olha só. Quando existem significados pessoais. E a gente sabe que o verbo haver, no sentido de existir, e também o verbo fazer, para a gente aproveitar para revisar aqui, o verbo fazer indicando o tempo. Nesses dois casos, que são os casos que caem em prova, a gente tem verbos impessoais. Verbos impessoais. E os verbos impessoais, eles sempre ficam no singular. Sempre ficam no singular. É por isso que é uma questão de concordância. Então, olha só, todas as memórias haviam desaparecido. Não dá para eu trocar por existiam. Não dá para trocar por existiam. Então, aqui não é um verbo impessoal. É por isso que ele concorda, tá? Não é o mesmo exemplo aqui. Não é o mesmo exemplo. Vamos colocar aqui não. Não existe erro aqui. Eu só estou dizendo que não é o exemplo lá de cima. O haver no sentido de existir. Sempre fazem anotações. Aqui já é o verbo fazer. Não é o mesmo exemplo lá de cima. Sempre fazem anotações. E outra, o verbo fazer aí também não é impessoal, né? Ele não está no sentido de tempo. Quando eu digo assim, faz 2 meses que não estudo, faz indica tempo. E esse faz é no singular. Não posso falar fazem 2 meses, porque se é o verbo fazer indicando tempo, fica no singular. Eles haviam recordado, eles existiam recordado, também não está no sentido de existir. Agora a letra D. Havia muitas memórias, ou seja, existiam muitas memórias. Eu não poderia colocar haviam no plural, o verbo tem que ficar no singular. Então aqui sim, é o mesmo exemplo lá do enunciado, por isso que o nosso gabarito fica sendo letra D. E para a gente encerrar aí a parte de língua portuguesa, no nosso edital, no item de número, deixa eu olhar aqui, no item de número 16, por isso que eu falei, o conteúdo programado de português está bem maior do que o de raciocínio lógico, é no mínimo 10 questões de português aí. Então olha só, na redação oficial, e aí eu coloquei uma questão aqui que deve cair 1 ou 2 questões de redação oficial, já que é para concurso de tribunal, é importante redação oficial. A redação oficial nada mais é do que um instrumento que vai dizer como o servidor público deve se comunicar, deve agir dentro de um órgão público. E é o objetivo aí de você saber redação oficial, saber como é que você vai fazer um ofício, como é que você vai mandar uma solicitação de pedido para outro setor, como é que você tem que digitar direitinho. Então é sobre isso, redação oficial. Como é que vocês vão estudar? Vocês vão digitar lá no Google MRPR. E aí vocês vão procurar somente pelos itens que a banca coloca lá no edital. Poucas páginas. Se tiver 20 páginas aí de leitura, é muita coisa. E hoje a gente vai relembrar aí, ou aprender, no caso, sobre o item de número 1 aí do nosso Manual de Redação da Presidência da República. Basta digitar lá no Google MRPR. Primeiro link é o que você vai estudar.
No item de número 1, a gente aprende sobre os aspectos da redação oficial. Os aspectos, eles também, aspectos gerais, eles também podem ser chamados de princípios. Aqui tem mais cara de direito, princípios da redação oficial. Então, olha só, princípios ou então atributos, também tem esse nomezinho. Princípios, atributos. E aqui, a gente vai aprender bizu, tá? Então, vamos colocar aqui, quais são esses princípios? Letra A, vamos ler a questão primeiro aí. O princípio da objetividade, a gente tem aqui o da objetividade, é essencial para garantir que a mensagem seja transmitida de forma eficaz. Nesse contexto, assinale a alternativa que expressa corretamente o conceito de objetividade. Então, primeira dica, são 6 princípios. 6. Vamos aprender aí 4. São 4 alternativas, né? Vamos aprender aí, e aí eu não vou colocar todos, são 6, vai ficar faltando 2. Por quê? Porque eu quero que vocês deem uma olhada lá no material. Vamos aprender com bizuzinho esses 4 aqui? Olha só, letra A. Trata-se da capacidade de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, evitando repetições e detalhamentos desnecessários. Sempre quando falar o máximo de informações com o mínimo de palavras, é porque o princípio é a concisão. Lá no manual, vem dizendo que a concisão ela é antes uma característica do indivíduo. Para quem não sabe, concisão é o contrário de prolixidade. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que fala, e você fica assim, o final da história, e a pessoa não acaba de falar. É uma pessoa prolixa. Vamos anotar esse nome? É o contrário de prolixo. Prolixidade, prolixo. Uma pessoa concisa é uma pessoa que vai assim, fala muita coisa com poucas palavras. Então tem esse jogo de palavras aí, é o máximo de informações com o mínimo de palavras. E se confunde muito com a objetividade. Por quê? Porque a objetividade, vamos anotar aqui. Você vai, para você não confundir, a objetividade, ela vai ter 2 letras D aqui. Então você lembra que objetividade é ir direto ao assunto. Direto ao assunto. Aí você fala, professor, mas presta atenção. Uma pessoa que vai direto ao assunto não é uma pessoa concisa? É. É por isso que isso pega muita gente. Muita gente confunde concisão com objetividade. Então, concisão, lembra, o máximo com o mínimo de palavras. Objetividade, direto ao ponto. É assim que você vai lembrar. Olha a letra B. Consiste em ir direto ao assunto, direto ao assunto, eliminando enfeites linguísticos e mantendo o foco no conteúdo essencial da comunicação, gabarito letra B. Vamos ver aí quais são, então vamos anotar. Aqui sim é a objetividade. Vamos ver aí quais são os outros 2 princípios que a gente vai apresentar hoje. Consiste na articulação adequada entre orações, períodos e parágrafos, assegurando a fluidez e a harmonia lógica do texto. O nome disso daqui é o quê? Fluidez, ó, fluidez, articulação. Isso daqui é a coesão. Lembra que coesão, quando a redação tem que ter coesão, é porque ela tem que ter articulação. E quem é que faz isso? Os conectivos, né? Esse é o conceito de coesão. A coesão ela anda junto com a coerência, que é a harmonia lógica, tá? A lógica do texto. Coesão e coerência lá no manual, eles vêm como um item só lá. Coesão e coerência, andam juntos. Diz respeito ao distanciamento do redator em relação ao conteúdo com o uso preferencial da terceira pessoa. Eu vou me distanciar, eu não vou dar minha opinião. Eu vou excluir todas as marcas pessoais no discurso. Esse daqui é o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. O que o manual fez aqui? O manual pegou lá da Constituição Federal, do artigo 37, que fala sobre os princípios da administração pública, o LIMP. Ela foi lá e pegou o I do LIMP, que é a impessoalidade, e jogou aí como um princípio, como um atributo também da redação oficial, tá? Então, a impessoalidade ela decorre lá da Constituição Federal, lá do artigo 37. Então, aprendemos o que é concisão, objetividade, coesão, que anda com a coerência, e a impessoalidade. Você não dá marcas pessoais, você nunca vai dizer estou solicitando um computador novo para o setor, você está fazendo um ofício lá para o setor de compras. Estou solicitando um computador novo porque esse está péssimo
Não, você não, você não pode falar a sua opinião assim mascarada, de forma evidente. Você tem que dizer, solicita-se a aquisição de um novo computador, tendo em vista que. Aí você vai explicar de maneira impessoal na terceira pessoa, distanciando aí a sua opinião do texto, beleza? Então, gabarito letra B. E para a gente finalizar essa nossa correção,